Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 37 a 39 do curso de Biologia 3. Irei falar sobre o sangue. O sangue é um tecido conjuntivo constituído por uma parte líquida, o plasma, e por elementos figurados que compreendem os glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, leucócitos, e as plaquetas, trombócitos. Hemácias e leucócitos são células, enquanto plaquetas são fragmentos de célula. Quando uma amostra de sangue colocada em um tubo de ensaio é submetida à centrifugação, o plasma ocupa a parte superior do tubo e corresponde a cerca de 55% do volume, e é um líquido transparente e amarelado. Os 45% restantes correspondem aos elementos figurados. Nos plasma é constituído por água e diversos materiais dissolvidos, como hormônios, gases, excretas como ureia e gás carbônico, íons, glicose, aminoácidos, lipídios e proteína. A albumina é uma proteína plasmática mais abundante e confere viscosidade ao plasma, além de ser importante em processos osmóticos. Há também proteínas relacionadas à defesa do organismo, as globinas, que inclui os anticorpos. Através dos capilares, o plasma chega às mais diversas partes do corpo. Vamos agora falar dos elementos figurados. Falei do plasma, agora vamos para os elementos figurados. Hemácias primeiro, ou eritrócitos. Sua produção ocorre na medula óssea, ou no adulto, e no fígado, no caso do embrião. Na criança, a medula óssea de ossos longos, como o fêmur, é ativa na produção de hemácias. No adulto, a produção restringe-se a ossos achatados, como costelas, corpo das vértebras, interior do crânio e externo. As células precursoras de hemácias, plaquetas e leucócitos granulares são as células mães mieloides. Das hemácias são os eritoblastos, ainda dotados de núcleo e capacidade mitótica. Com a diferenciação celular ocorre grande síntese de moléculas de hemoglobina e perda de mitocôndrias e núcleo. A hemácia de mamíferos são anucleadas e desprovidas de mitocôndrias, obtendo energia através da fermentação lática. Então aqui você está vendo a célula mãe minótica formando o eritoblasto, posteriormente os glóbulos vermelhos. Hemácias maduras são lançadas na circulação e sua principal função é auxiliar a respiração celular, transportando pelo organismo os gases envolvidos nesse processo, oxigênio e gás carbônico. O componente responsável pela fixação desses gases na célula é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína complexa que possui 4 grandes cadeias proteicas, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Cada cadeia proteica possui um grupo M com um átomo central de ferro que confere a essas células e, consequentemente, ao sangue a coloração vermelhada. Por serem células anucleadas, as hemácias permanecem em circulação por cerca de 100 a 120 dias. Assim, elas precisam ser constantemente trocadas, o que acontece com o auxílio do baço. Esse órgão é responsável pela estocagem e liberação de novas hemácias sadias. Ele também recicla as hemácias velhas, aproveitando os compostos nelas presentes em um processo conhecido como hemocaterese. Resíduos das cadeias alfas e betas são reaproveitados na produção de novas moléculas de hemoglobina. O grupo M passa para o fígado e sua metabolização envolve a retirada de ferro, que é reaproveitada, gerando o pigmento bilirrubina de coloração amarela, que constitui os componentes da bile. A redução do número de hemácias no sangue é chamada de eritropenia. Já o termo anemia pode ser empregado quando há uma diminuição do número de hemácias no sangue ou do teor de hemoglobina. Vamos agora para os glóbulos brancos. Então aqui está uma revisão, mas vamos falar dos glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, fazem parte do mecanismo de defesa do organismo contra agentes externos.
Eles são gerados na medula óssea a partir de células precursoras, células-mães linfóides e células mieloides ou mieloblastos, com grande capacidade mitótica. Eles são de vários tipos e cada um deles está programado para combater micro-organismos, seja pela sua captura, seja pela produção de anticorpos. Essas células também são produzidas constantemente pela medula óssea, mas também podem ser encontradas em maiores quantidades em decorrência de doença ou processos infecciosos que necessitem de uma resposta de defesa do organismo. Para isso, cada tipo de leucócito apresenta uma função. Durante sua gênese, ocorre a diferenciação em dois grandes grupos de leucócitos, os granulócitos e agranulócitos. Vamos estudar cada um deles. Os granulócitos têm o neutrófilo, basófilo e o eosinófilo. O neutrófilo fagocita micro-organismos e outras substâncias. Já o basófilo libera histamina, que promove a inflamação, e heparina, que previne a formação de coágulos. Já o eosinófilo libera mediadores químicos que reduzem a inflamação, ataca alguns tipos de vermes parasitas. Vamos agora para os agranulócitos. Tem o linfócito, produz anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição de micro-organismos. Contribui para as reações alérgicas, rejeições de enxertos, controle de tumores e regulação do sistema imunitário. Então, o linfócito é muito importante. E tem o monócito, célula fagocítica do sangue. Ao sair do sangue, torna-se macrófago, fagocitando as bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos aos tecidos. Os granulócitos apresentam o citoplasma com grande quantidade de vesículas com materiais armazenados e com diferentes funções. Seu núcleo não tem a forma arredondada, sendo segmentado. Há 3 tipos de granulócitos: o neutrófilos, basófilos e o eosinófilos. Os neutrófilos são os mais abundantes e realizam fagocitose de micro-organismos, como bactérias. Os basófilos e os eosinófilos evitam ocorrências de reações alérgicas. Eosinófilos estão relacionados com o combate de vermes parasitas. Os agranulócitos não têm grânulos no citoplasma, são de 2 tipos, linfócitos e monócitos. Os linfócitos são os menores e alguns tipos participam do processo relacionado com a produção de anticorpos. Os monócitos realizam fagocitose e podem atravessar capilares sanguíneos, capacidade chamada de diapidase, convertendo-se em macrófagos, também relacionado com a fagocitose de invasores. A leucocitose é o aumento de leucócitos na circulação e a leucopenia corresponde à sua redução. Vamos agora para as plaquetas. As plaquetas são, na realidade, fragmentos de células, também denominadas de trombócitos, e originam-se na medula óssea a partir de células precursoras, os megariócitos ou megacardioplastos. Durante a diferenciação celular, as células precursoras fragmentam e geram as plaquetas, que apresentam grande quantidade de tromboplastina, proteína que desencadeia o processo de coagulação. Vamos estudar a coagulação, como que ocorre a coagulação. Caso uma lesão ocorra em um vaso sanguíneo, pode-se haver a perda de sangue em quantidades capazes de produzir dano importante ao organismo. Por essa razão, o sangue dispõe de um recurso responsável por fechar o local lesado com uma espécie de remendo temporário e emergencial, o coágulo sanguíneo. Isso permite estancar o sangramento, dando tempo para a cicatrização da área atingida. O primeiro passo na formação do remendo é a agregação de plaquetas no local ferido. O uso de AAS, ácido acetil salicídico, componente da aspirina, por exemplo, dificulta a agregação plaquetária. Posteriormente, forma-se o coágulo, constituído por uma rede de filamentos de proteína fibrina, que se encontra em uma forma insolúvel em água. Essa proteína normalmente está presente no plasma em sua forma solúvel, conhecida como fibrinogênio.
produzida no fígado. A conversão de fibrinogênio em fibrina é catalisada pela enzima trombina, que é sua forma ativa. A forma inativa é a protrombina. O fígado também é responsável pela síntese de protrombina e libera essa enzima na circulação. A conversão de protrombina em trombina depende da intervenção de outras enzimas, a tromboplastina, liberada por plaquetas e por células dos tecidos atingidos na lesão. O ponto crucial nessa sequência de reação é a atuação da trombina, que depende da presença de íons de cálcio. Já a síntese de protrombina depende da presença de vitamina K. Com a escassez dessa vitamina, o indivíduo pode apresentar hemorragia. Então perceba, o fígado produz protrombina, que está no plasma, mas quando o sistema é lesado, produz a tromboplastina, que pega a protrombina e produz trombina. Com a presença de cálcio e fibrinogênio, produz a fibrina, que é o coágulo. Então é um processo que depende do cálcio, da vitamina K, que são os seus cofatores. Bom, vamos agora para o transporte de gases dentro da hemoglobina. Dentro da hemoglobina, os gases envolvidos na respiração celular são o CO2 e o oxigênio. O gás oxigênio é obtido a partir dos alvéolos pulmonares e é conduzido pelo sangue até as células onde se participa da respiração celular. Esse processo libera gás carbônico, o qual é transportado pelo sangue aos alvéolos pulmonares. O sangue atua, portanto, como um intermediário entre o pulmão e os tecidos do organismo, transportando os gases respiratórios. Vamos para o transporte de oxigênio. O oxigênio se difunde dos alvéolos para o sangue e é ligado à hemoglobina, presente no interior das hemácias, formando a oxihemoglobina. Quando o sangue alcança os capilares, a oxihemoglobina dissocia-se, liberando oxigênio que se difunde para os tecidos. Bom, o transporte de CO2 agora. O CO2 é transportado de 3 maneiras: dissolvido no plasma, na forma de bicarbonato e ligado à hemoglobina, HbCO2. A maior parte é transportado como bicarbonato. O CO2 liberado na respiração celular combina-se com a água e forma-se o ácido carbônico. Por ser instável, ele ioniza em íons H+, e bicarbonato, ficando dissolvido no sangue e, consequentemente, alterando o pH sanguíneo. Quando o sangue chega às proximidades dos alvéolos pulmonares, os dois íons combinam-se e é formado novamente o ácido carbônico, que, ao dissociar-se, gera água e gás carbônico, o qual se difunde para os alvéolos pulmonares, sendo eliminado para o ar. Então, nos pulmões ocorre o processo de quebra do ácido carbônico em CO2 e água. Quando as moléculas de hemoglobina liberam oxigênio para as células e ficam livres, pode se unir ao CO2 liberado na respiração celular, que ocorre no interior dos tecidos. Assim, forma-se a carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina. Então, a hemoglobina também se liga ao CO2, liberando o CO2 lá na hematose. Quando uma pessoa inspira grande quantidade de monóxido de carbono, CO, ocorre a formação da carboxihemoglobina, substância muito estável. Isso pode ocasionar a ocupação de um grande número de moléculas de hemoglobina, comprometendo o transporte de gás oxigênio e podendo causar danos neurológicos ou até mesmo a morte do indivíduo. Então é muito perigoso você inalar o monóxido de carbono. Bom, aqui está um resumo. Vamos agora para as trocas nos capilares. A troca de materiais entre sangue e o fluido intersticial que banha as células ocorre somente nos capilares sanguíneos, que apresentam o revestimento constituído apenas pelos endotélio. A pressão sanguínea força a saída de líquido para o espaço intersticial. Saem água, íons e moléculas pequenas, como glicose e aminoácidos. No entanto, as proteínas plasmáticas permanecem no interior do capilar e são responsáveis pela chamada pressão coloidosmótica, que promove o retorno de parte do líquido para o interior do capilar.
uma parte do líquido presente no fluido intersticial não retorna aos capilares, sendo recolhida por terminações de capilares linfáticos, em cujo interior encontra-se a linfa. Na extremidade arterial de um capilar, a pressão sanguínea é mais elevada e ocorre a saída de líquidos. Na porção mais próxima a uma vênula, a pressão sanguínea é menor e o sangue tem menor quantidade de água, é mais concentrado, ocorrendo o retorno do líquido. Os capilares linfáticos estão presentes em praticamente todos os tecidos do organismo e agrupam-se em vasos linfáticos que eliminam seu conteúdo em veias situadas próximas do coração. Os vasos linfáticos fazem parte do sistema imunitário, que será estudado no próximo capítulo ou nas próximas aulas. Vamos para os exercícios. Destruir hemácias envelhecidas é uma prerrogativa do baço, não é do coração, nem do pulmão, nem do pâncreas. Vamos para o Unesp 2014. Três pacientes recorreram a um laboratório de análises clínicas para fazer um hemograma, exame que registra as informações sobre os componentes celulares do sangue. O paciente 1, bastante pálido, apresentava cansaço constante. O paciente 2 era portador do vírus HIV e apresentava baixa imunidade. O paciente 3 trazia relatos de sangramentos por causa ainda a serem investigadas. As fichas de registro A, B e C apresentam alguns resultados dos exames desses três pacientes. É correto afirmar que as fichas A, B e C correspondem respectivamente a... Bom, a letra A, ficha A, tem pouca quantidade de leucócitos, né? Então ele é o paciente que tem HIV, portanto A é o paciente 2. Bom, vamos agora para a letra B. A letra B, você pode perceber que tem uma baixa quantidade de plaquetas, então seria justamente o paciente que está sofrendo processo de sangramentos, portanto 3, então B é o 3, 2, 3, só falta o 1, que seria o paciente com uma baixa quantidade de eritograma, de hemácias, porque 2,5 é muito baixo, portanto ele estava com cansaço, portanto a letra para a terceira questão, letra C de casa. Um paciente, 4, Enem 2011, um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Perceba que ele tem um alto índice de... ele tem um baixo índice de glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos estão bom e as plaquetas estão baixas. Então, as plaquetas estão baixas e os glóbulos brancos estão baixos também. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, consta-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, sim, que são responsáveis pela coagulação do sangue. Exato, a quarta questão seria A. Vamos ver por que a B não seria. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, nada a ver, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Nossa, misturou tudo, falso. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Poderia ser, que são responsáveis pela defesa imunológica. Não, os glóbulos vermelhos são responsáveis pela respiração. Quem é responsável pela defesa imunológica é os glóbulos brancos. Letra D. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos. Não, glóbulos brancos têm tudo a ver com o sistema imunológico. Falso. Letra E. A dificuldade respiratória ocorre pela quantidade de plaquetas. Não, pela quantidade de hemácias. Falso. Quinta. VUNESP Uninove 2012. O sangue humano é um tecido composto de diversos elementos e apresenta como principal função o transporte de substâncias. Na composição do sangue humano, há um grupo de células que não tem o transporte de substâncias como função. Que nome se dá a estas células e qual é a sua função? Na composição do humano, seria justamente a plaquetas que tem como função a coagulação do sangue. B. Pessoas que vivem em lugares de grande altitude apresentam uma adaptação fisiológica no sangue conhecida como policitemia. Explique o que é a policitemia e qual a sua função adaptativa. Quando você está em região alta,
a concentração de gás oxigênio é baixa, portanto você tem que produzir, acaba que seu baço e o seu corpo começa a produzir mais hemácias, para você ter uma maior eficiência na captação de oxigênio que está presente na altitude. Portanto, o processo de policitemia é a grande produção de hemácias para justamente conseguir uma melhor eficiência na respiração e assim conseguir sobreviver melhor para o processo de respiração celular pelas células. Vamos para 6. O sangue doado à Fundação Minas Gerais é processado para obtenção de diversos produtos identificados no esquema abaixo com números romanos de 1 a 4, tendo em vista diferentes finalidades de uso. Então, o sangue total fresco, o sangue total centrifugado, ali você tem um plasma rico em plaquetas e o outro você tem o concentrado de hemácias. E no 4 você tem um principado rico em fibrogênio e fatores de coagulação. Então no 2 você vai, no 3 você vai ter só hemácias. No 2 você vai ter o plasma rico em plaquetas. E no 4 você vai ter só o fibrogênio e os fatores de coagulação. Considerando as informações contidas nesse esquema e outros recipientes sobre o assunto, cite o número 1, 2, 3 ou 4 que no esquema dado responde ao produto do sangue a ser usado nas situações indicadas. Justifique cada uma de suas respostas. Hemorragia. Você precisa da hemorragia, você vai precisar do 3 e também do 4. A justificativa seria para aumentar a concentração de hemácias no sangue, e também o 4 seria justamente para ocorrer a coagulação. Hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é quando você não tem o processo de coagulação. A hemofilia é quando as células são você tem a hemofilia da hemácia, portanto você precisa do concentrado de hemácias. 3, justificativa para aumentar a concentração de hemácias no sangue. 7. FEI 2019. As trocas de solutos entre sangue e as células do corpo são feitas por as trocas de soluto entre o sangue e as células do corpo são feitas por difusão e por meio de capilares, portanto letra D de dado. Então a aula de hoje foi isso, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!